E aí galera, isso aqui é mais um vídeo do nosso vlog aí, Formando Opinião. E a gente vai falar sobre mais um assunto polêmico aí, né, que é Jesus. É sempre ele, né? Que aí a gente percebeu que Jesus é o maior garoto propaganda da história, né? Mas como assim? Então o que acontece? O que é um garoto propaganda? Um garoto propaganda, né, é só o nome mesmo, né, que mulheres podem ser usadas também. É uma pessoa que é usada para chamar a atenção para uma marca, né, para uma ideia. É por isso que você vê os famosos, por exemplo, segurando, né, uma pasta de dente e tal, um sabão em pó, todos esses negocinhos assim. Usa a fama daquela pessoa, né, para chamar a atenção para uma determinada marca, né, e vender aquela marca, claro. Né? Dinheiro, money, pá. Às vezes é para uma causa humanitária, uma causa mais nobre, né, e pá. Mas em geral é para ganhar dinheiro mesmo. Então a essência do garoto propaganda é isso, né? Usar a imagem da pessoa para chamar a atenção para aquela marca, né? E vender aquela marca. Então, se você perceber ao longo da história, né? A religião é um grande mercado, né? E rende muito dinheiro, né? A gente sabe, pastores riquíssimos aí, igreja católica tem um estado próprio, pá. Né? E aí, essas duas correntes, né? De pessoas, né? Os protestantes e os católicos, eles têm a seu favor um dos maiores não, o maior garoto propaganda de todos os tempos, que é Jesus Cristo, né? Ou Deus. Né? Geralmente as coisas são feitas, né, por interesses próprios, interesses pessoais deles e pá. Só que eles não dizem isso, claro. Eles dizem que é em nome de Deus. Né, usam sempre o nome de Deus para mascarar as intenções reais. Né? É como um político, por exemplo, que não vai falar que ele está ali só para ganhar dinheiro. Ele vai falar que quer melhorar a educação, saúde, pá. Então, se você reparar como a Igreja Católica e muitos pastores televisivos vendem, né, a sua crença, né, geralmente sempre usam o nome de Deus, Jesus, para vender coisas. Né? Por exemplo, na Idade Média, existia uma história de que a Igreja Católica vendia pregos, né? E dizia que esses pregos eram aqueles pregos que tinham furado a mão de Jesus Cristo na crucificação. Mas que tinha tantos pregos na Europa, né? Que diziam ser de Jesus Cristo, que dá para fazer um barco com aqueles pregos. Então, por que aqueles pregos vendiam? Porque Jesus é o garoto propaganda desses pregos. Olha o prego que furou Jesus. Né? E assim vai, né? Existem várias coisas, quinquilharias sagradas, né, que eram vendidas, né? Por quê? Porque Jesus teria tocado e tal, era uma coisa sagrada, então, ou seja, relacionada a Deus. Hoje em dia fica mais claro nesses pastores televisivos, né? Como eles usam o nome de Jesus, né, para ganhar dinheiro, né? Você, por exemplo, tem canetas abençoadas, canecas abençoadas. Você vê pastores televisivos vendendo livros em seu programa. Os livros geralmente falam de assuntos quase parecidos, né? O caminho para chegar a Jesus, o caminho para seguir com Jesus, o caminho santo com Jesus, sei que lá de Deus. Assim, livros totalmente muito parecidos, né? E pá, não mudam muito, mas sempre tem o nome de Deus, né? Sempre relacionado a Deus. Tem que usar o nome de Deus, porque se não for relacionado a Deus, não vende. Né? E aí aquele pastor pega uma cantora, né, que sempre está adorando a Deus, né, e tal. Sempre, já vi até pastores venderem planos de saúde, né, fazer convênios com farmácia, se não me engano, né. Tudo em nome de Deus, é claro. O nome de Deus precisa sempre ser usado para vender, né. Por exemplo, já vi um comercial de uma rádio gospel dizendo assim: você quer ouvir a palavra de Deus? Sintonize na rádio tal, tal, tal. Né? O nome de Deus, Jesus, vai sempre ser usado para vender produtos. Né? Ele é o maior garoto propaganda de todos os tempos. Né? O que é engraçado, né? Os protestantes fazer isso, porque tem um episódio na Bíblia que Jesus sai quebrando
né? Um monte de coisas lá. Ele quebra Jesus quebra um monte de comércio lá no templo de Salomão e tal. E ele fica dizendo que vocês transformaram o templo numa casa de ladrões e tal, né? Ou seja, o pessoal usava o templo, né? Que todo mundo ia pro templo, ali um lugar sagrado, começou a ser usado para ser um lugar de comércio, né? Que é interessantíssimo se você olhar para as igrejas protestantes hoje em dia, a igreja católica lá na Idade Média, né? Eles se transformaram nos fariseus de hoje em dia, né? Eles faziam comércio dentro do templo de Deus, né? Hoje em dia. Eles são os verdadeiros fariseus do mundo moderno, essa galera que vende produtos nos seus programas em nome de Deus, né? Que ganha dinheiro em nome de Deus, são os grandes fariseus do mundo moderno, que é interessantíssimo, né? Você perceber isso, né? Então é um garoto propaganda extremamente eficaz, né? Vende muito. Então isso é legal para os protestantes, né? Mais para os protestantes mesmo, porque a Igreja Católica diminuiu um pouco, né? Fazer isso, já não faz tanta coisa doida, né? Como os protestantes fazem, em termos de comércio pelo menos. É bom para os evangélicos perceberem isso, né? Porque é impressionante como vocês são feitos de trouxas com uma facilidade impressionante, né? Uma caneca sagrada, uma caneta sagrada, pô. Você comprar um monte de livros que é parecidos uns com os outros, não é só porque é um pastor fulano, um CD do pastor. Peraí, né, galera? Então, você não sejam trouxas, né? Adorem o seu Deus, mano. Você não precisa dar dinheiro pro cara, não. Né? Então é impressionante como é um garoto propaganda eficaz, né? Por quê? Porque esse garoto propaganda é adorado, né? Os pastores, né, de maneira extremamente inteligente, usam, né, esse objeto que é adorado, né? No caso, os cristãos acreditam que Deus realmente existe, Pai é uma pessoa, né? Então é impressionante como eles usam essa pessoa, né, para vender seus produtos e as pessoas caem de maneira impressionante, né? Como é fácil enganar pessoas religiosas, né? Fico impressionado. Então, a grande experiência que eu tenho é que surge algum evangélico revoltado, né, com esses pastores aí, fazendo os evangélicos de otários, né, que vocês estão sendo feitos de otários, né, e se rebelem, se construam, sei lá, um tipo de evangelho mais correto, né, quebrem todas as mercadorias, né, no comércio, tirem as mercadorias do templo sagrado de Deus, né, e, e limpem o evangelho desses pastores safados, né, galera? Eu não sou cristão, mas eu não acho legal ver o cristianismo nesse estado, né? Eu tô torcendo para que surja um movimento evangélico aí que coloque de lado esses pastores aí safados que fazem um monte de gente de otário, né? Que esses pastores aí que se aproveitam, né, da fé alheia para ganhar dinheiro, né? Então quebrem todas essas mercadorias, quebrem todo esse comércio que é feito em nome de Jesus, né? E limpem o cristianismo, né? Os protestantes fizeram uma reforma porque a Igreja Católica estava corrompida, né? Acho que está na hora dos reformadores serem reformados, né? Está na hora de vocês cristãos, né, fazer uma reforma dentro do cristianismo, né? Que está precisando de outra reforma, né? Então espero que surja algum evangélico aí com uma ideia melhor, né? Que limpe um pouco o cristianismo, né? Porque ele está muito sujo ultimamente, né? Então galera, valeu, até o próximo vídeo, fui!